Bom, convido o ilustríssimo senhor comandante Marcos Vinícius Lisboa para a apresentação de seu painel. Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade de falar um pouco da nossa experiência relacionada a esse assunto. Eu sou oficial de náutica de formação, formei em 1983 no IFOM, passei 12 anos embarcado em navios, basicamente superpetroleiros, navios de fazendamento do Japão, do Oriente Médio. Depois desse tempo eu fui convidado para trabalhar em terra, no gerenciamento de risco da Frota Nacional de Petroleiros. No ano seguinte eu ganhei uma bolsa de estudos, eu fui para o Japão, passei um ano no Japão estudando esse assunto e desde 92 eu venho trabalhando nessa área. Atualmente eu sou gerente de contingências da Petrobras. Esse é um assunto que muito mexe com a gente, é muito importante e no decorrer dessa palestra eu vou tentar passar um pouco desse trabalho. Vou falar um pouquinho da origem dos acidentes, falar do iceberg das perdas, a pirâmide das perdas, o erro humano e como nós podemos evitar o erro humano, situações que podem favorecer o erro humano, falar dos grandes acidentes marítimos e também das estatísticas mundiais de acidentes. Por que nós estamos aqui reunidos hoje? Nós estamos aqui reunidos porque nós estamos preocupados em manter esse elevado padrão profissional nas atividades do prático, buscando a segurança da navegação, evitando acidentes, comunicar e colisões e também a preservação do meio ambiente, que é um tema que está muito atual nos dias de hoje. Então está aqui o exemplo do iceberg das perdas. Aqui são as perdas visíveis, né, que está ao nosso alcance, e aqui as perdas não percebidas, né, que eu vou focar principalmente. Essa aqui é uma tabela, essa pirâmide foi criada pelo engenheiro chamado Frank Bird, ela é conhecida como pirâmide de Frank Bird, que ela mostra o seguinte, isso é estatístico, tá? Para cada 30 mil desvios que você tem, ou seja, para cada 30 mil quase acidentes que você tem, você vai ter, isso aí ligado a acidentes pessoais, tá? Ou seja, cada vez que você dá daquela topada no meio fio e quase cai, ou seja, para cada 30 mil topadas daquela, para cada 30 mil que você passa num carro raspando no outro carro, num navio raspando no outro navio, você vai ter 3 mil acidentes, ou seja, você vai ter 3 mil acidentes com afastamento, ou seja, dessas 300 mil pessoas que vão topar no meio fio, 300 delas vão cair, vão se arranhar, vão levantar e vão continuar andando. Agora 30 delas vão se afastar, ou seja, vão quebrar uma perna, vão ficar sem trabalhar, e uma delas vai vir a óbito. Tá? Isso é estatístico. Ou seja, no caso de acidentes com navios, a situação vale a mesma coisa. Ou seja, para cada 30 mil desvios, você vai ter 3 mil acidentes, 300 perdas menores, 30 perdas elevadas e uma grande catástrofe. Então, como é que a gente trabalha nisso? Como é que você consegue trabalhar nessa pirâmide? Lá em cima na catástrofe é muito difícil você evitar porque ela já aconteceu. Você pode trabalhar ali naquela base dela ali, naqueles desvios, ou seja, eliminando esses desvios. Você eliminando os desvios, você, teoricamente, você diminui aquela base, tá certo? Diminuindo aquela base, você vai diminuir o restante daquela pirâmide, ou seja, você vai diminuir os seus incidentes, as suas perdas e a tua catástrofe. Ou seja, o que é o erro humano? O erro humano é inerente ao ser humano, ou seja, para você errar, basta você ser humano. E outra coisa, ninguém erra porque quer, certo? Dificilmente, ninguém consegue errar, eu vou errar porque eu quero. Ninguém erra porque quer. Ou seja, na maior parte das vezes, você consegue interromper essa sequência acidental. Na maior parte das vezes, nem sempre. E você pode minimizar essa frequência de erro como? Através de processos mais seguros e também através de adestramento, através de disciplina, através de comportamento, de treinamento. Ou seja, o erro humano, ele se refere às ações ou à falta dessas ações, as ações humanas, né, as quais estão fora da tolerância estabelecida no sistema, mesmo que ele não resulte em uma consequência imediata. E a identificação dessas situações, das quais o erro humano pode resultar, é o ponto de partida que você tem para prevenir esses acidentes, para prevenir esses erros. Então, quais são os tipos básicos de erro humano?
O primeiro seria relacionado às características individuais, independente do trabalho a ser executado. Isso aí é mais ou menos 15 a 20% dos casos. E você tem os erros relacionados ao planejamento de uma manobra, por exemplo, as suas tarefas, os equipamentos e as condições ambientais. Que isso aí vai estar em 80 a 85% dos casos. Então é mais ou menos isso aqui. Ou seja, 80 a 85% dos acidentes são provocados por falha humana e 15 a 20% dos acidentes são outras causas. Quais são essas principais causas aqui no caso, no trabalho dos senhores, nas atividades que os senhores realizam? Você pode ser por uma instrumentação inadequada, inoperante ou enganosa, ou seja, aquela gira que ela está desregulada, não está aferida, né? Ou seja, a manutenção desses testes deficientes e dedução a partir de outros instrumentos, como o erro da giro, do ecobatímetro, do Doppler. Pode ser por conhecimento deficiente, ou seja, o treinamento falha no que, como e por quê. Você está trabalhando com pessoas que você não conhece o nível de treinamento, ou seja, olha que situação, você chega pela primeira vez no navio, pode ser chinês, pode ser norueguês, pode ser indiano, seja lá qual for a nacionalidade do navio, você está entrando naquele navio pela primeira vez, você vai fazer uma manobra, você vai fazer uma operação com um grupo de pessoas que você não conhece, que você não está familiarizado, que você nunca participou de manobra com aquele pessoal, tá certo? Você vai ter que, naquele momento, interagir. É diferente de um grupo, por exemplo, você pega um grupo do BOP, que é aquele pessoal que está todo dia ali, há anos e anos, treinando junto, cada um se conhece só no olhando para o outro. Você não. Você está subindo no navio pela primeira vez, você não conhece aquele navio, você não conhece como aquele pessoal está treinado, como aqueles equipamentos, como é que está a manutenção daqueles equipamentos, e você tem uma manobra ali, e normalmente o que acontece? Está envolvido correnteza, vento, de noite, tá certo? E por aí vai. Prioridades conflitantes, ou seja, segurança e recompensa da produção, ou seja, aquilo que o nosso colega anteriormente estava falando, você faz uma manobra segura e quantidade de rebocadores, né? Eu não sei como é que está isso hoje em dia, mas na minha época tinha um conflito danado, ou seja, mais um rebocador, menos um rebocador, e aquela confusão, quando na verdade a gente tem que botar o quê? O número ideal. E quem vai saber disso, quem é? É aquela pessoa que está ali todo dia operando naquelas condições, que conhece a peculiaridade daquele local, conhece aquela correnteza, ele sabe que ele está ali todo dia, anos e anos, ele sabe que 2 rebocadores não é suficiente, tem que ser 3, ou tem que ser 4, entendeu? E aí tem aquele conflito que a gente viu aqui agora há pouco, ó, não dá para botar mais um rebocador, não dá para fazer isso, não dá para botar mais um traje. Isso é um complicador que, no meu entender, é uma coisa muito preocupante. Outro seria a discrepância entre a política e a prática, ou seja, a disciplina operacional e o procedimento da prática, ou seja, aquela ausência do oficial no porta-logo, do marinheiro, com a boia, quando o prático vai subir a escada, e também aquele posicionamento da escada também que é um problema sério. Eu, na posição dos senhores, eu acho o seguinte, se eu vou chegar no navio para fazer uma manobra, vou subir no navio, vejo que aquela escada é inadequada, está mal posicionada, está colocando a minha condição do meu trabalho em risco, eu vou simplesmente, comandante, olha só, essa escada aqui não tem condições, eu vou abortar a manobra. O senhor vai falar lá com o capitão de portos, o senhor vai falar com quem for, mas eu não posso, porque eu saí da minha casa, deixei lá minha mulher e meus filhos, né, e eu tenho aquela obrigação de quê? De voltar para casa para dar aquela atenção para minha mulher e para meus filhos. Eu não posso me arriscar por conta que o senhor não quis colocar a escada de quebra-peito, quis colocar a combinada, e simplesmente botar a escada de porta-ló, e eu vou dar o meu jeito, né, de subir numa condição insegura. Então, essa é uma coisa muito importante também que eu vejo. Outro problema são os equipamentos, ou seja, alarmes e tripes desativados, ou seja, aquele alarmezinho da máquina do leme que toda hora ele está alarmando, deixando o saco, aí você vai lá, reseta alarme, e na hora que a máquina do leme dá o fora realmente, o que acontece? Você está achando que o alarme, que ela vai te avisar se ela deu fora, e o alarme está desativado, e aí que a coisa acontece. Outro problema de layout deficiente, ou seja, são instrumentos mal posicionados que levam a um monitoramento deficiente, ou seja, uma leitura incorreta. Violação de estereótipos populacionais, ou seja, você tem aquilo que eu falei, a cultura de pessoas diferentes. Tarefas mentais excessivas, ou seja, cálculos com erro em situação de estresse, ou seja, você está operando um navio, dá um exemplo, em Porto de São Sebastião, Porto de Angra dos Reis, que você opera com um navio de 1 milhão, quase 2 milhões de barris, à noite, com correnteza, fazendo aquela manobra de Angra dos Reis, por exemplo, atracar no berço interno, à noite, né? Quem é de Angra sabe bem o que é isso.
Ou seja, oportunidade para erro, ou seja, número excessivo de manobras, né, que o nosso colega falou, você está na 20ª manobra, 30ª manobra, ou seja, virando manobra em cima de manobra, pode causar, você vai dar essa oportunidade para esse erro. E outra coisa também que eu vejo como problema é a conservação desse eficiente, ou seja, housekeeping induz ao delete, ou seja, você vai chegar no navio, né, você está subindo no navio meia-noite, 2 horas da manhã, aquele navio está com problema lá na rede hidráulica dele, está vazando óleo hidráulico naquele convés, ou seja, você sobe ali para fazer a manobra, leva um escorregão, toma um tombo no convés, navio olhando no porto, ou seja, é uma coisa que vocês têm que se preocupar também, ou seja, as condições de limpeza do navio. E a vigilância estendida sem eventos, ou seja, você está ali com aquele marque assim, já está lá 30 minutos com aquele marque assim, né? De noite o marinheiro está lá no marque assim, 254, e você não muda, ou seja, depois de 30 minutos, ou seja, depois de meia hora ele começa a perder aquela efetividade da vigilância, ou seja, ele começa a não estar com aquela mesma concentração que ele estava no início da manobra. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado também. Ou seja, como é que a gente pode prevenir esses erros humanos? O que pode dar errado, né? Primeira pergunta que eu faço, o que pode dar errado? Com que frequência isso pode acontecer? Quais são as consequências que pode causar acontecer esse problema? O que nós precisamos para reduzir esses riscos? Quais ações que eu tenho que tomar para reduzir esses riscos? E como isso pode ser feito? Tá? Então são perguntas que vocês devem ter em mente, né, ante uma manobra, certo? Então, dentro da falha humana, você pode ter aqui, ó, a ação do homem, a inação ou também uma má avaliação, ou seja, 33% para esse problema. Olha só, o que tem em comum entre a crise econômica de 2008, o acidente do Exxon Valdez no Alasca, que eu vou falar mais tarde, o desastre com o petroleiro Prestige, o acidente com o aéreo avião da Gol na Amazônia, o acidente do avião da TAG em São Paulo? A resposta foi dada pela análise dos fatos e relatórios dos acidentes, ou seja, todos foram fruto de uma sequência de erros, de uma má avaliação desses riscos, de falha humana e falha material de diversas formas. Ou seja, você não consegue ter um acidente dessa magnitude só por um pontinho daquele ali. Ou seja, você tem que ter toda uma combinação de erros para você chegar àquela catástrofe. E como é que você corrige isso? Você pode corrigir. Tem várias maneiras, mas as principais: uma regulamentação apropriada, regras bem estabelecidas e compreendidas, treinamento, experiência, atitude e conduta no passadiço. Esse é o modelo do queijo suíço. Ele foi criado por um engenheiro chamado James Reason, né, que ele mostra aqui basicamente o seguinte, ou seja, para você ter você tem várias barreiras. Então é o seguinte, para você ter esse acidente aqui, você tem que dar tudo errado. Se você tiver uma barreira dessa aqui, ou seja, se você tiver o treinamento aqui correto, essa linha reta aqui, ela não vai chegar até aqui, ela vai ficar parada nessa barreira aqui e evitar acidente. Então, quando você tem um acidente, na verdade, esse modelo aqui ele é fantástico. Você tem que passar por todas essas barreiras aqui. E como é que você pode evitar isso, né? Alguns exemplos práticos. Ou seja, o comandante e a equipe do passadiço e prático, né, eles devem melhorar a troca de informações entre eles. Eu sei que é uma coisa muito difícil. Às vezes você está entrando no navio, o navio já está com segmento, né? O pier já está logo ali, você já vai entrando, toda a bombosa, toda a boreste, tá certo? E alguns comandantes deixam a navegação totalmente na mão dos práticos, ou seja, o prático subiu a bordo, comandante, agora estou relaxado, agora está na mão do prático, o prático conduz isso aí não é bom, isso não é correto. Outro exemplo, a equipe de passageiros deve efetuar um monitoramento constante da navegação e manobra do navio, ou seja, apesar de você estar com o prático a bordo, a equipe de navegação do navio tem que estar o tempo todo ali fazendo aquelas marcações, botando as posições na cara. E obter uma atitude de conduta no passadiço, tanto o prático quanto o comandante e também a equipe do passadiço. Outro detalhe, a equipe do passadiço deve acompanhar detalhadamente os movimentos da navegação do navio na área e o prático deve estar bem consciente das características do navio, ou seja, seria interessante ter um estudo prévio daquela embarcação que ele vai operar. E quais são alguns indicativos da formação de uma cadeia de erro? Ambiguidade, distração, responsabilidade na manobra, vigilância inadequada, confusão, descumprimento do plano de viagem,
uma quebra de regra ou de procedimento ou falha de comunicação.